Durante anos eu fui a pessoa que as outras procuravam quando queriam destruir alguém em silêncio. Não com violência. Não com briga cambam pedido. Um favor simples. Uma conversa inocente. E eu sabia exatamente o que cada um desses gestos ativava no mundo invisível. Eu era do outro lado. E hoje, sentada aqui na frente de você, com o coração acelerado e as mãos ainda trêmulas, toda vez que lembro do que fiz, preciso te contar algo que pode mudar tudo na sua vida. A partir deste momento, existem pedidos que parecem normais, que soam como carinho, que chegam com a voz de quem diz te amar, mas que foram criados, ensinados e usados durante gerações para drenar exatamente o que você construiu com esforço, com fé, com lágrimas que você nem lembra mais de ter chorado. Eu sei disso, porque eu ensinei pessoas a fazê-los, e hoje eu vou te ensinar a reconhecer cada um deles. Se você já sentiu que sua vida trava sem explicação, que o dinheiro escorrega das mãos antes de sobrar, que uma sensação de peso te acompanha sem motivo, que pessoas próximas deixam você exausto depois de qualquer conversa, fica aqui, porque o que vem a seguir não é teoria, é confissão. Escreve agora nos comentários. Eu creio no poder da oração. Escreve com intenção. Esse gesto já começa a preparar o seu campo espiritual para o que você vai receber. Eu não cheguei ao mundo espiritual pela fé. Cheguei pelo ódio. Tinha 16 anos quando a minha mãe adoeceu pela primeira vez. Não era uma doença comum. Os médicos não encontravam nada nos exames, mas ela definhava. Perdia peso, perdia o brilho nos olhos, parava de comer, parava de sorrir. Em menos de 3 meses, aquela mulher que cantava enquanto cozinhava, e que tinha a gargalhada mais alta da rua, mal conseguia levantar da cama. Uma vizinha, uma senhora de cabelos brancos, que todo mundo respeitava, sem saber muito bem por quê, chamou minha avó num canto e disse em voz baixa o que nenhum médico tinha coragem de falar. Isso não veio de dentro. Isso foi posto. Naquela noite, minha avó me sentou na beirada da cama dela, segurou as minhas mãos com uma firmeza que eu nunca havia sentido antes, e disse: o mundo que você vê não é o único que existe. E tem gente que conhece o outro lado muito bem. Eu queria salvar minha mãe. Mas a verdade é que no fundo, eu também queria poder. Queria nunca mais ser a menina que assistia alguém que amava ser destruída, sem conseguir fazer nada. Então eu fui aprender. Não vou romantizar o que foi. Foram anos dentro de um universo que a maioria das pessoas finge que não existe, mas que opera o tempo todo, debaixo das conversas do dia a dia, debaixo dos pedidos inocentes, debaixo dos sorrisos de quem chega com uma necessidade na ponta da língua. Eu aprendi com mulheres mais velhas que carregavam esse conhecimento como um segredo de família. Aprendi a ler o que as pessoas queriam, sem que dissessem. Aprendi, acima de tudo, como se usa a vulnerabilidade de alguém contra ele mesmo. E fui boa nisso. Por muito tempo fui muito boa. Pessoas me procuravam de madrugada, chegavam com fotos, com nomes, com histórias de traição, de inveja, de dor. E eu entregava o que pediam, sem julgamento. Porque naquele tempo eu havia convencido a mim mesma de que o poder justificava tudo. Mas existe um preço para viver dessa forma. Um preço que ninguém te avisa quando você entra. E ele não chega de uma vez. Chega em parcelas silenciosas, como tudo que realmente destrói. O meu filho tinha 4 anos quando eu percebi que algo estava errado comigo de um jeito que nenhum ritual conseguia consertar. Ele me olhou uma tarde, com aqueles olhos pequenos e limpos, que só uma criança tem, e disse: Mãe, por que você está sempre com sombra no rosto? Ele não sabia o que estava dizendo, mas eu sabia. E foi a primeira vez em anos que senti medo de verdade. Não medo do que eu poderia fazer, medo do que eu havia me tornado. Essa é a minha história. E ela importa para o que você vai ouvir agora. Porque tudo que vou revelar sobre os pedidos que os invejosos usam para roubar a sua sorte, eu não aprendi em livro. Eu aprendi na prática, do lado de quem ensinava a fazer. Agora eu estou do outro lado, e não vou calar. Deixa eu te contar como o mundo invisível realmente funciona. Não do jeito que ensinam nos filmes, não do jeito que aparece nas séries com efeitos especiais e trilha sonora dramática. Do Jota Real. Do jeito que eu vi com os próprios olhos durante anos, operando nos bastidores da vida de pessoas completamente comuns. O mundo espiritual
não é separado do seu dia a dia. Ele está sobreposto a ele. É como se existisse uma camada que você não enxerga, mas que responde a tudo que você faz, a tudo que você fala, a tudo que você permite. E as pessoas que conhecem essa camada, que aprenderam a acessá-la, sabem exatamente como usá-la para interferir na sua vida sem que você perceba nada. Quando eu ainda estava dentro desse universo, uma das primeiras coisas que aprendi foi o seguinte: você não precisa de muito para desestabilizar alguém. Não precisa de um ritual elaborado. Não precisa de ingredientes especiais. Precisa apenas encontrar uma abertura. E as aberturas, eu aprendi, quase sempre são criadas pela própria vítima, sem que ela saiba. Uma das mulheres que me ensinou, uma senhora de voz mansa e olhos que pareciam enxergar através das paredes, dizia sempre a mesma coisa. Quando uma cliente chegava querendo prejudicar alguém, ela dizia: me conta os hábitos dela, me conta o que ela costuma fazer pelos outros, porque é lá que a gente entra. Levei um tempo para entender completamente o que ela queria dizer, mas com o passar dos meses, vendo caso após caso, fui compreendendo uma verdade que me arrepia até hoje. A generosidade sem discernimento é a porta mais usada do mundo espiritual. Não a fraqueza, não o pecado, a bondade mal direcionada. O sim dado por culpa, o favor concedido por medo de decepcionar, o dinheiro emprestado para quem claramente não vai devolver, a energia entregue para sustentar quem nunca teve intenção de se sustentar sozinho. Cada um desses gestos, no plano que os olhos não veem, funciona como uma fissura, uma pequena abertura, no campo de proteção que envolve a sua vida. E por essa fissura, tudo que deveria ficar dentro começa a vazar. A prosperidade que estava chegando muda de direção. A saúde que estava se recuperando encontra um obstáculo invisível. A paz que você havia finalmente conquistado começa a escorregar, sem que você consiga segurar. E o mais cruel de tudo é que a pessoa que criou essa abertura muitas vezes nem precisa fazer mais nada. A fissura trabalha sozinha. Eu vi isso acontecer dezenas de vezes. Lembro de uma situação específica que até hoje me persegue. Uma mulher havia chegado até mim pedindo que eu fizesse um trabalho contra a cunhada. Não queria nada dramático, como ela mesma disse com um sorriso. Queria só que a vida da cunhada travasse um pouco. Que as coisas parassem de fluir tão fácil para ela. Perguntei como ela pretendia criar contato. E ela me contou o plano com uma naturalidade que me gelou. Ia pedir um favor simples, aceitável, que ninguém questionaria. Ia pedir que a cunhada ficasse com o filho dela por um fim de semana. Só isso. Mas não era só isso. Naquele fim de semana, minha cliente tinha planejado cada detalhe. As palavras que o filho diria sem saber que as estava dizendo. A energia que entraria pela porta junto com a criança. O vínculo que se formaria entre a casa da cunhada e o campo carregado que minha cliente havia construído com semanas de trabalho. A cunhada disse sim, porque era uma pessoa boa. Porque não queria parecer fria. Porque recusar parecia exagero. E em menos de 2 meses, a vida daquela mulher começou a desmoronar de um jeito que ela não conseguia explicar para ninguém. O marido perdeu um contrato importante. A filha adoeceu sem diagnóstico claro. E ela, que dormia bem havia anos, começou a acordar às 3 da manhã com uma sensação de presença no quarto que a deixava paralisada. Ela foi a médicos, foi a psicólogos, ninguém encontrou nada. Porque o problema não estava em nenhum lugar que esses profissionais poderiam encontrar. Hoje, do lado que estou, entendo que o que eu fazia era real. E era errado. E entendo também que a maioria das pessoas que passa por situações assim, nunca vai saber a origem verdadeira do que está vivendo. Porque ninguém ensina isso. Ninguém senta com você e diz: olha, existem pedidos que não são pedidos. Existem favores que são armadilhas. Existem pessoas que chegam com a voz do amor e as mãos cheias de intenção destrutiva. Mas hoje, eu ensino, porque sei demais para ficar calada. Se você sente que algo na sua vida trava sem explicação, que o esforço não corresponde ao resultado, que uma exaustão estranha te acompanha depois de certas pessoas, escreve agora nos comentários. Senhor, abre meus olhos espirituais. Escreve com tudo o que você tem, porque o que vem a seguir vai exigir que você esteja desperto. Agora preciso te contar o momento em que tudo mudou para mim, o momento em que eu estava no meio de um trabalho, com tudo preparado, com a intenção carregada, com anos de prática nas mãos,
E algo aconteceu, que nenhum ensinamento daquele mundo me havia preparado para enfrentar. Era uma noite de quarta-feira, lembro do dia porque tinha chovido a tarde toda, e o cheiro de terra molhada ainda estava no ar quando eu fechei as janelas, e comecei o ritual. A cliente daquela vez era uma mulher de meia-idade, que queria destruir a vida de uma prima. O motivo era o de sempre. A prima havia prosperado. Havia comprado uma casa. O marido havia sido promovido. Os filhos estavam bem. E aquela prosperidade visível havia se tornado uma ferida aberta na vida da minha cliente. Ela não queria o que a prima tinha. Ela queria que a prima deixasse de ter. Recebi o pedido. Recebi o pagamento. E comecei o trabalho como havia feito centenas de vezes antes. Mas naquela noite, algo estava diferente desde o início. E eu não soube nomear o quê. Uma tensão no ar, que não vinha da chuva. Uma resistência que eu não havia encontrado antes. Como se o que eu tentava alcançar estivesse sendo bloqueado por algo que eu não conseguia ver, mas que estava claramente ali. Continuei, mesmo assim. Porque naquele tempo, parar no meio era algo que eu havia aprendido a nunca fazer. E foi então que aconteceu. No ponto mais profundo do ritual, quando a concentração estava no limite, e o silêncio do quarto era tão denso, que parecia sólido, eu ouvi uma voz, não de fora, não da rua, não da casa, de dentro, uma voz que não era minha, e que ao mesmo tempo soava como se viesse do lugar mais íntimo que existe dentro de um ser humano. A voz disse apenas uma coisa. Até quando? 2 palavras, sem pontuação, sem ameaça, sem raiva, com uma calma que foi mais aterrorizante do que qualquer grito poderia ser. Eu abri os olhos, e o que vi naquele quarto me fez recuar até a parede e deslizar até o chão com o joelho sem força. Não vou descrever tudo o que enxerguei naquele momento, porque há coisas que a linguagem humana não alcança. Mas vou te dizer o que senti. Senti como se uma camada tivesse sido removida dos meus olhos, como se por uma fração de segundo eu tivesse visto o quarto. Não como ele era para os meus olhos normais, mas como ele era de verdade. E o que estava naquele quarto comigo não era o que eu pensava que havia chamado. Era outra coisa. Era algo que havia me acompanhado durante todos aqueles anos, alimentando-se de cada trabalho que eu fazia, de cada pessoa que eu prejudicava, de cada abertura que eu criava na vida de gente inocente. E estava ali com uma familiaridade que me nauseou. Como se fosse dono do espaço, como se fosse dono de mim. Fiquei no chão por quanto tempo não sei. Quando consegui me mover, fui até o quarto do meu filho. Ele dormia com aquela respiração tranquila de criança que ainda não conhece o peso do mundo. Fiquei na porta olhando para ele por um longo tempo. E chorei de um jeito que não chorava desde a infância. Sem controle, sem vergonha, sem tentar parar. Porque entendi naquela noite algo que mudaria tudo. Eu havia passado anos acreditando que tinha poder, que controlava o que fazia, que era eu quem decidia quando entrar e quando sair. Mas a verdade que aquela visão me forçou a encarar, é que eu nunca havia controlado nada. Eu era um instrumento, e os instrumentos não escolhem como são usados. Cada trabalho que eu havia feito, cada abertura que eu havia criado na vida de pessoas inocentes, havia alimentado algo. E esse algo havia crescido enquanto eu crescia. Havia ficado mais forte enquanto eu ficava mais experiente. Não porque eu era poderosa, porque eu era útil. E as pessoas que eu havia prejudicado, aquelas que chegavam com seus pedidos de inveja embrulhados em palavras de necessidade, eram apenas o veículo. O alvo real era sempre o campo espiritual das vítimas. A paz delas, a prosperidade delas, a identidade delas. Porque entende o que a inveja realmente quer? Não quer o bem do outro destruído. Quer o canal destruído. Quer que a pessoa que está prosperando perca a capacidade de voltar a prosperar. Que a pessoa que está em paz perca a capacidade de voltar a encontrar essa paz. Que o canal por onde as bênçãos chegam seja obstruído de um jeito tão profundo, que nem o esforço, nem a fé, nem o trabalho consigam desobstruí-lo. E os pedidos, os favores, as solicitações aparentemente inocentes são as ferramentas mais eficientes para criar essa obstrução, porque eles contam com a sua boa vontade, contam com a sua culpa, contam com a sua incapacidade de imaginar que alguém que sorri para você pode estar, ao mesmo tempo, te usando como porta de entrada
para algo que você nunca convidou. Naquela noite eu entendi os 5 pedidos. Não como teoria, como confissão, como um mapa de tudo que eu havia ensinado, e que agora pela primeira vez, eu via do lado da vítima. E o primeiro pedido, aquele que parece o mais inocente de todos, é também o mais usado. É o pedido que chega com o elogio na boca e a armadilha na mão. E existe uma grande chance de que alguém tenha te feito esse pedido nessa semana. Continua comigo, porque agora que você sabe que isso é real, precisa saber exatamente o que reconhecer. Depois daquela noite, eu não me levantei do chão e virei outra pessoa de repente. Quero ser honesta com você, porque você merece a verdade, e não uma história bonita e arrumada. A transformação foi lenta, foi dolorosa, e houve momentos em que eu não sabia se ia conseguir. A primeira coisa que fiz foi parar. Do dia para a noite, sem avisar ninguém, sem dar explicações, fechei tudo. Não atendi mais nenhuma cliente, não retornei nenhuma mensagem. E o silêncio que veio depois foi o mais pesado que já carreguei, porque quando você vive durante anos dentro de um mundo que tem suas próprias regras, seus próprios vínculos e suas próprias cobranças, sair não é simples como fechar uma porta. As consequências vieram rápido. Perdi relacionamentos que eu pensava serem amizades, e que se revelaram apenas alianças, baseadas no que eu podia oferecer. Pessoas que eu havia conhecido naquele universo se afastaram com uma frieza que doeu de um jeito que não esperava. Algumas enviaram mensagens ameaçadoras. Uma delas apareceu na porta da minha casa no meio da tarde, com um olhar que eu reconheci, porque já havia ensinado aquele olhar a outras pessoas. Mas o que ninguém esperava, inclusive eu, é que desta vez eu não senti o que sempre havia sentido diante de ameaças espirituais. Não senti medo. Senti algo que não sabia nomear naquele momento, e que só fui entender semanas depois. Era proteção, não a minha. Não algo que eu havia construído ou conquistado. Era algo que havia chegado junto com a decisão de parar. Como se o simples ato de me recusar a continuar houvesse ativado uma cobertura que eu nunca havia tido acesso antes, justamente porque nunca havia pedido. Foi nesse período que encontrei a fé. Não vou dizer que foi uma experiência simples, ou que aconteceu de forma grandiosa. Foi numa manhã comum, com o meu filho tomando café do meu lado, e o sol entrando pela janela da cozinha de um jeito que parecia quase ofensivo de tão bonito, diante de tudo que eu estava vivendo. Ele me olhou e disse: "Mãe, você está diferente, você está mais leve." Eu precisei sair da cozinha para que ele não me visse chorar, porque aquela criança que 4 anos antes havia me dito que eu estava com sombra no rosto, estava agora me dizendo que eu estava mais leve. E eu não havia feito nada além de parar, de recusar, de dizer não para o que havia dito sim durante anos. A recuperação do meu próprio campo espiritual foi um processo que levou meses. E foi nesse processo que comecei a entender, agora do lado de dentro, tudo que havia feito ao campo espiritual de outras pessoas. Cada abertura que eu havia criado na vida de alguém inocente, eu sentia como se fosse na minha própria vida. Era como uma prestação de contas silenciosa que ninguém havia me imposto, mas que eu não conseguia evitar. E foi exatamente por isso que decidi falar. Não por culpa. A culpa paralisa, e não serve a ninguém. Decidi falar porque entendi que o conhecimento que eu carregava, aquele mapa de como as pessoas invejosas operam, de quais pedidos usam, de como criam aberturas na vida de quem está prosperando. Esse conhecimento usado do lado certo pode proteger milhares de pessoas que nunca saberão que estavam em risco. A diferença entre quem eu era e quem eu sou hoje não está em rituais, não está em palavras especiais ou práticas elaboradas, está numa única coisa: discernimento. A capacidade de olhar para um pedido, para uma solicitação, para um favor aparentemente inocente, e perguntar com honestidade: de onde isso vem? E para onde vai me levar? Antes, eu usava esse discernimento para atacar. Hoje eu uso para proteger. E o que vou te ensinar agora, os 5 pedidos que os invejosos usam, para roubar a sua sorte, é tudo que aprendi dos 2 lados. É o mapa que eu mesma desenhei durante anos de prática, e que hoje entrego nas suas mãos, para que você nunca mais precise atravessar o que tantas pessoas que eu prejudiquei atravessaram sem entender o porquê. Você não precisa ter vivido o que eu vivi para aplicar o que vem a seguir. Você só precisa estar disposto a enxergar o que estava na sua frente o tempo todo.
Se essa história tocou algo dentro de você, se você sentiu que veio a tempo, compartilhe esse vídeo agora com alguém que você sabe que está passando por uma fase de travamento sem explicação. Pode ser que o que você vai ouvir a seguir seja exatamente o que essa pessoa precisa para entender o que está acontecendo na vida dela. Agora vou te entregar o que prometi desde o início. Os 5 pedidos que os invejosos usam para roubar a sua sorte. Não vou falar de teoria. Vou falar do que eu mesmo ensinei clientes a fazer durante anos. E vou falar do que você precisa reconhecer antes que a próxima abertura seja criada na sua vida. O primeiro pedido é o mais comum e o mais subestimado de todos. É quando alguém te pede para carregar o que é responsabilidade dela, embrulhado num elogio que infla o seu ego. Sou assim. Você é muito mais capaz do que eu. Se não for você, não tem jeito. Eu sei que posso contar com você porque você sempre resolve. E algo dentro de você se aquece. Você sente que é necessário, que é valioso, e aceita carregar o que não te pertence. Mas deixa eu te contar o que acontece no plano que os olhos não veem quando isso ocorre. Quando você assume a responsabilidade de outra pessoa, não está apenas gastando o seu tempo e a sua energia. Está transferindo para o seu campo espiritual um peso que foi gerado pela negligência, pela preguiça ou pela inveja de quem pediu. E esse peso não é neutro. Ele carrega a frequência de quem o gerou. Eu tive uma cliente em Goiânia que usava esse método com uma precisão que até eu admirava. Ela identificava as pessoas ao redor que estavam prosperando e sistematicamente começava a depositar responsabilidade sobre elas. Nunca de uma vez, sempre aos poucos. Um pequeno favor hoje, uma tarefa amanhã, uma urgência na semana seguinte. E cada vez que a vítima aceitava, minha cliente sentia um alívio, que ela mesma descrevia como físico. Como se um peso saísse dos ombros dela e fosse para outro lugar. Porque era exatamente isso que estava acontecendo. O sinal de que você está nessa armadilha é específico. Você termina exausto depois de ajudar, mesmo que o favor tenha sido pequeno. As pessoas ao seu redor assumem automaticamente que você vai resolver. Você sente culpa quando tenta dizer não, e percebe que a sua vida trava, enquanto a vida de quem você ajuda melhora. Quando isso acontecer, respira fundo e pergunta para si mesmo: isso é minha responsabilidade, ou estou carregando o peso de outra pessoa por medo de decepcionar? A resposta vai chegar antes que você termine de formular a pergunta. O segundo pedido chega de uma forma ainda mais sorrateira, porque não pede o seu tempo nem a sua energia. Pede a sua estabilidade. É o dinheiro emprestado sem urgência real. Não estamos falando de uma emergência verdadeira. Estamos falando do conhecido, que sempre tem um aperto, justamente quando a sua vida está bem. Da pessoa que comenta com aquela voz mansa: você está numa fase boa, me empresta um pouco, e eu te devolvo logo. O que essa pessoa está fazendo no plano espiritual é uma igualação forçada. Ela não quer o seu dinheiro. Ela quer que você deixe de ter o que ela não tem. Quer que a sua sensação de segurança desapareça, mesmo que por um momento, porque a estabilidade que você construiu é um espelho que ela não suporta encarar. Tive uma cliente no interior de Minas que me procurou especificamente para isso. Ela não queria prejudicar a amiga de forma dramática. Queria apenas, como ela disse, que a amiga sentisse um pouquinho do aperto que ela sentia. E o método que eu ensinei foi simples: peça dinheiro emprestado sempre que a amiga estiver numa fase boa. Não precisa ser muito. Precisa ser constante, porque o dano não está na quantidade. Está na intenção com que foi pedido, e na frequência com que o recipiente da vítima é esvaziado aos poucos, sem que ela perceba que está sendo drenada. O sinal é claro: você empresta e sente um vazio que não corresponde à quantia. A pessoa não muda ou o padrão continua gastando igual. E uma tensão sutil aparece entre vocês que suja algo que antes estava limpo. O terceiro pedido é aquele que não toca o seu dinheiro, nem o seu tempo. Toca a sua paz. É quando te colocam no meio de conflitos que não são seus. Te chamam porque você é justo, porque você é equilibrado, porque todo mundo confia em você, e soa como valorização. Mas o que está acontecendo é outra coisa completamente. Uma pessoa em conflito não suporta ver outra em paz. E a forma mais eficiente de tirar a sua paz sem que você perceba é te arrastar para dentro da guerra dela. Não com violência.
Como impedido me ajuda a entender essa situação. Me diz o que você acha. Você que conhece os dois lados, ou que o e o faco. E você entra, com boa vontade, com cuidado, tentando ser justo. Mas cada conversa que você tem sobre o conflito de outra pessoa, deposita no seu campo espiritual a raiva de um lado e o ressentimento do outro. E você fica no meio carregando emoções que não gerou e que demoram semanas para se dissipar. Eu vi famílias inteiras serem desestruturadas por esse mecanismo. Uma perturbação que começa em duas pessoas se espalha como mancha de óleo na água. Quando alguém com campo forte é arrastado para o centro, sem perceber o que está acontecendo. O sinal é inequívoco. Você sai dessas conversas mais pesado do que entrou. Começa a brigar com as pessoas da sua própria casa, por motivos que não fazem sentido. A irritação chega sem causa, e a pessoa que te envolveu não melhora, continua igual ou piora, enquanto você carrega o peso do conflito dela. O quarto pedido é o mais traiçoeiro de todos, porque chega com voz de amor. É quando questionam a sua forma de crescer disfarçado de conselho. Você vai longe demais. Você mudou, antes você era mais você mesmo. Cuidado, para não cair de tão alto. Sempre em tom suave. Sempre com cara de preocupação. Sempre embrulhado nessa camada de eu só quero o melhor para você. Mas o que está por trás dessas palavras é o medo do crescimento. Não o seu, ou dele. Porque quando você cresce, quando a sua vida começa a tomar uma forma que antes não tinha, as pessoas que ficaram no mesmo lugar sentem uma distância que dói. E em vez de usarem essa distância como motivação para se moverem, preferem te fazer recuar. Preferem plantar a dúvida de que você está exagerando, de que não é para você, de que deveria voltar ao nível onde ainda conseguem te alcançar. No tempo em que eu trabalhava com inveja, uma das técnicas mais solicitadas era exatamente essa. Clientes pediam que eu ajudasse a plantar dúvida em alguém que estava crescendo. E a forma mais eficiente nunca era uma agressão. Era uma frase dita no momento certo, por alguém de confiança, que tocasse exatamente na insegurança mais profunda da vítima. Porque se a dúvida é plantada por quem você ama, e no momento em que você está mais vulnerável ao elogio, ela cria raízes, antes que você perceba que é uma erva daninha. O sinal é claro. Alguém ao seu redor sempre tem uma objeção, quando as coisas vão bem para você. Te lembra constantemente quem você era antes, como se fosse melhor do que quem você está se tornando. E cada vez que você se encolhe para caber no olhar dessa pessoa, está entregando um pedaço do seu destino. E o quinto pedido é o mais profundo, o mais silencioso, o que não precisa de palavras para ser feito. É quando alguém exige prioridade emocional absoluta sobre você. Os sentimentos dessa pessoa sempre vêm primeiro. Sempre. Sem exceção. Sem negociação. Você anda na ponta dos pés para não incomodar. Engole palavras para evitar uma reação. Adia suas próprias decisões, porque o outro se ofende fácil, se faz de vítima. Sempre sofre mais do que todos. E você, pouco a pouco sem perceber, começa a desaparecer. Não fisicamente por dentro. Começa a existir em função de outro. A sua alegria depende do humor dele. A sua paz depende da aprovação dele. A sua liberdade depende da permissão dele. Isso não é amor. É uma das formas mais refinadas de roubo espiritual que existe. Porque a pessoa que exige essa prioridade emocional constante não suporta te ver inteiro. A sua completude lembra os vazios dela. E se você está pleno, ela fica sem desculpa para não trabalhar em si mesma. Então ela te precisa pendente. Te precisa disponível. Te precisa emocionalmente incompleto. Porque enquanto você está ocupado sustentando ela, não tem energia para se construir. O sinal mais doloroso desse padrão é quando alguém te pergunta o que você quer e você não sabe responder. Porque faz tanto tempo sendo o que o outro precisa que perdeu o fio da própria identidade. Esses são os 5 pedidos. 5 armadilhas disfarçadas de gestos cotidianos. E agora que você os conhece, nunca mais vai olhar para eles da mesma forma. Antes de qualquer sim, faz uma única pergunta para si mesmo. Isso alimenta a minha vida? Ou perfura o que eu construí? Essa pergunta, feita com honestidade no segundo antes de responder, vai te dar a resposta certa sempre. Escreve agora nos comentários. Eu não vou desistir da oração. Escreve com intenção, porque o que vem a seguir
É a proteção que você precisa para fechar tudo que ficou aberto, sem que você soubesse. Agora preciso te entregar a parte mais importante de tudo que você ouviu hoje. Não porque é a última, porque é a que transforma o conhecimento em proteção real. Saber reconhecer os 5 pedidos é essencial, mas saber não basta se o que já entrou ainda estiver dentro. Se as aberturas que foram criadas no seu campo espiritual, ao longo do tempo, ainda estiverem ali, vazando tudo que deveria ficar, drenando tudo que deveria chegar. E é para isso que existe o que vou te ensinar agora. Quando eu saí daquele mundo e comecei a minha própria restauração, a primeira coisa que aprendi é que fechar uma abertura espiritual não exige complexidade, não exige ritual elaborado, não exige ingrediente especial, exige uma única coisa que é também a mais difícil de todas: presença consciente. Estar completamente presente no momento em que você decide que o que não te pertence não tem mais permissão de ficar. Antes de fazer isso, quero que você encontre um lugar onde possa ficar sozinho por alguns minutos. Não precisa ser um lugar especial. Pode ser o seu quarto com a porta fechada, pode ser o banheiro com o chuveiro desligado e o silêncio por companhia. Pode ser a varanda depois que a casa adormece. O que importa é que esse espaço, por breve que seja, pertença completamente a você. Afasta o celular. Coloca longe do seu corpo. Porque o celular é hoje um dos principais canais por onde essas energias transitam. Pelas mensagens que chegam, pelas vozes que entram, pelos pedidos que aparecem na tela, com aquela familiaridade que baixa a sua guarda. Fecha os olhos. Respira 3 vezes. Devagar. Sem pressa. Com a primeira respiração, solta os ombros. Com a segunda, afrouxa a mandíbula. Com a terceira, sente as mãos se abrindo como se soltassem algo que vinham segurando há muito tempo sem perceber. Agora traz para a mente, não a pessoa que te drenou, mas o momento exato em que você disse sim, quando algo dentro de você dizia não. Lembra aquele aperto no peito que você ignorou? Aquela voz interior que você silenciou por educação, por medo, por costume? Não precisa reviver a dor, só precisa identificar a porta que ficou aberta, porque você não pode fechar o que não consegue ver. Quando esse momento estiver presente, com calma e sem raiva, pronuncie estas palavras, em voz alta se puder. Porque a voz vibra, e a vibração sela. Senhor, eu reconheço as aberturas que criei por inocência e por bondade mal direcionada. Reconheço os pedidos que aceitei por culpa e os favores que concedi por medo. Declaro agora, com tudo que sou, que cancelo toda a permissão que dei, sem consciência, todo vínculo que se formou sem minha intenção, toda drenagem que aconteceu sem meu conhecimento. Fecho agora cada fissura, no meu campo, com a autoridade de quem foi criado para prosperar, e não para ser esvaziado. O que é meu, volta para mim. O que não é meu vai embora agora. Que haja luz, que haja paz, que eu retorne a mim inteiro. Amém. Fique em silêncio alguns segundos depois dessas palavras. Não abra os olhos de uma vez. Não busque o celular, imediatamente. Fica ali, e sente o que acontece no seu corpo. Talvez sinta um calor suave nas mãos. Talvez um alívio no peito que não esperava. Como se algo apertado tivesse finalmente encontrado espaço para se soltar. Talvez um suspiro profundo que sai sozinho. Longo, como se um peso que você vinha carregando tivesse encontrado a saída por fim. Talvez os seus olhos se umedeçam sem razão aparente. Não contenha, não se assuste. Essas lágrimas não são de tristeza, são da sua alma soltando o que já não lhe pertence. Isso é real. Não advir. E agora preciso te dizer algo, com toda a clareza que a minha voz pode transmitir. O que você ouviu hoje foi forte. Eu sei, talvez tenha reconhecido alguém em cada um dos 5 pedidos. Talvez tenha se reconhecido em mais de uma situação. E se foi assim, quero que você saiba com toda a certeza possível. Não foi culpa sua. Você não sabia. Ninguém te ensinou a distinguir entre quem te busca por amor genuíno e quem te busca para se aliviar às suas custas. Mas agora você sabe. E saber muda tudo. Se proteger não é egoísmo. Estabelecer limites não é frieza. Dizer não é o seu direito mais sagrado e mais urgente. Ninguém tem autoridade para esvaziar o que foi depositado na sua vida, como bênção. Ninguém tem permissão para apagar o que você acendeu com esforço, com fé e com lágrimas silenciosas, em noites que só você se lembra.
Eu passei anos do lado errado, fui instrumento de destruição na vida de pessoas que não mereciam o que lhes foi feito. E carregar isso tem um peso que não passa completamente, mas que se transforma quando você decide que o conhecimento que carrega vai servir para proteger e não para destruir. Esse vídeo é a minha forma de devolver o que tirei. É um mapa que eu deveria ter recebido antes. E agora, ele está nas suas mãos. O seu campo espiritual foi feito para prosperar. A sua vida foi feita para fluir. E cada vez que alguém tentar criar uma abertura com um pedido disfarçado de carinho, você vai reconhecer, vai respirar, vai perguntar se aquilo alimenta ou perfura, e vai escolher com consciência, porque a partir de hoje você não é mais alguém que diz sim por medo, você é alguém que sabe o que está em jogo. Escreve agora nos comentários: o inferno treme quando eu oro. Escreve com intenção e com força, porque essa declaração ressoa em dimensões que os seus olhos não veem, mas que a sua alma conhece perfeitamente. Compartilhe esse testemunho agora com alguém que você sabe que está travado, sem entender o porquê. Pode ser que esse vídeo chegue na hora certa, para mudar o rumo de uma vida inteira. E se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve agora e deixa o seu like. Porque o que foi revelado aqui hoje é apenas o começo. Tem muito mais vindo. E você não vai querer perder. Que o seu campo esteja selado a partir deste instante. Que cada fissura aberta por inocência seja fechada por consciência. Que a prosperidade que foi desviada encontre agora o caminho de volta para a sua vida. E que cada vez que alguém tente tomar o que não lhe pertence, encontre uma muralha que não consegue atravessar. Assim seja.